Salve, salve! Estamos no ar. Universo Web Racional, o seu programa de cultura racional, no alvorecer de uma nova era, a voz do raciocínio. Aqui você tem conteúdo e informação sobre a nova fase da natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. A seguir, músicas racionais. Parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Muito mais moderado, e o meu saber cada vez aumenta mais. O livro Universo em Desencanto nos livra do encanto, trazendo-nos a paz. Sabemos do mistério que existia, era tudo fantasia, e você tem que saber. O estudo desse livro é sua glória. Tenham todos na memória, venham todos conhecer. Salve o racional, nosso mestre nessa fase é o principal. Salve a natureza, nossa amiga, nossa mãe, quanta nobreza. Salve tudo, enfim, a verdade das verdades naturais.
mais equilibrado, muito mais moderado, e o meu saber cada vez aumenta mais. O livro Universo em Desencanto nos livra do encanto, trazendo-nos a paz. Sabemos do mistério que existia, era tudo fantasia, e você tem que saber. O estudo desse livro é sua glória, tenham todos na memória, venham todos conhecer. Salve o racional, nosso mestre nessa fase é o principal. Tararaiara. Salve a natureza, nossa amiga, nossa mãe, quanta nobreza. Salve tudo, enfim, a verdade das verdades naturais. Salve, salve o nosso mundo, também salve os racionais. Salve, salve o nosso mundo, também salve os racionais, que são vocês. La ya la la ya la la ya, la ya la la ya la la ya, la ya la ya la ya, la ya la, la ya la la ya la la ya, la ya la la ya la la ya, la ya la ya la ya, la ya. Estamos de volta à Rádio Web Universo Racional, o seu programa de cultura racional, no alvorecer de uma nova era, a voz do raciocínio. Aqui você tem conteúdo e informação sobre a nova fase da natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora quem vai falar sobre cultura racional é o conferencista Vanderlei Victor de Moraes. É com você, Vanderlei. Salve, ouvinte, irmão e amigo do raciocínio. A voz, Vanderlei Moraes. As transformações, imunização racional. A vida não é só a base do mal. O mal só atinge aos desfavorecidos da força suprema, a tudo e a todos. A força do absoluto é a base dos viventes que têm seus signos e planetas de grandes influências. As pessoas que não compreendem o além, não procurarem a base invisível, terão muitas surpresas desagradáveis em suas vidas, e por melhor que digam estar, seguirão sempre de mal a pior. Existem ricos, milionários, bilionários completamente desorientados. Pessoas em elevadas posições bem colocadas em seus postos, aparentemente situados na vida e que não têm um minuto de sossego, porque no dinheiro jamais poderiam encontrar tudo o que precisam. Nele não está o equilíbrio, que é a estabilidade mental e emocional. Também não encontram a tão sonhada felicidade, muito falada, mas nunca encontrada, a alegria positiva. Nada disso está no dinheiro. A saúde, que é o principal para a determinação de um bom viver, enfim, com ele o dinheiro e por ele só destruições, ocasionadas pelas ilusões desse amontoado de engambelos artificiais, que todos os dias levam inúmeros milionários para a transformação desta vida e dessa vida para outra, mais degenerada e enfraquecida, através da morte. Tudo isso por deixarem o alfabeto natural e seguirem a ciência do pensamento. Na Arábia, existem sábios conhecedores de astrologia que se empenham em estudar o mapa da vida que todos trazem na palma da mão. Com o tempo, esse estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente.
naquele tempo se comunicavam com os astros naturalmente. Através dessa comunicação, adquiriram tudo o que precisavam. Amigo ouvinte, já estou terminando. Esse assunto importante, transformações e a imunização racional. Com o passar das fases, essa forma de entendimentos foi ficando para trás, e as novas gerações criando novas ciências, e assim abandonaram um conhecimento de astrologia, e vieram abandonar esse conhecimento, no qual as pessoas encontram sua vida relatada como tem que ser. Esse alfabeto é que prevalecia em outras eras, quando todos sabiam para quê, por que nasciam, o que tinham que ser na vida, toda a decorrência até o dia de sua morte. O progresso e o modo de se entender era completamente diferente. Mais tarde, com as mudanças naturais, as transformações de novas gerações começaram a inventar novos alfabetos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo. As pessoas mais felizes não são aquelas dirigidas pelo seu signo ou pelo seu planeta, e sim os que são governados pela parte positiva, diferente desse vácuo, a parte racional. Se a força mais poderosa do universo é a força racional, que tem poder de nos gerar e de nos criar, então essa força onipotente e onipresente é que governa todos os planetas. Sua força sempre está acima de todos eles. Se não vejamos, o estudo de astrologia era um estudo adiantadíssimo para a regulagem de outras gerações passadas, e não tinham nenhum valor em relação à força vinda da parte racional. Valia apenas para a pessoa saber por que nascia, como e quais seriam os acontecimentos no decorrer de sua vida. Era bem mais adiantado do que esse novo alfabeto, idealizado pelo homem, que de tão sabido que sempre pensou ser, ficou bicho de uma vez. Inventaram esse alfabeto para ver se podiam evitar as lapidações, porque que deveriam passar. Nesse tempo, ainda não existiam esses deuses, criados pela mente deformada do homem, que é o pensamento e a imaginação. O Deus daquele tempo e daquela fase era o Sol e a deusa era a Lua. Dessa forma, chegamos todos a uma só definição. E aqui continuando, para já finalizar, ouvinte. Lembrete, transformação é uma lei para quem conhece, e para quem não conhece é chamado de morte. Acima de todos esses conhecimentos está a força da energia racional, que não cumpre determinações de planetas nem de signos, porque é uma força superior a tudo e a todos. Portanto, os planetas é que cumprem tudo da maneira que for autorizado. Se pode ser feito o que a parte racional determina, o que a parte superior quer, do contrário, nada seria concluído. As gerações daquela época recebiam orientações dos astros. Esses lhes transmitiam nomes que iam colocando nas coisas, iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter, uma letra. Saturno, outra letra. Vênus, outra letra. E assim, cada planeta, uma letra. Cada signo, um número. Completando esse alfabeto, começaram a se entender por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto de astrologia é que era o certo, e não esse que inventaram e adotaram como de grande prestígio. Naquele tempo, todos se conheciam astrologicamente. Tanto o alfabeto como o modo de viver era diferente. As pessoas se entendiam naturalmente uns aos outros. Sabiam o que estava se passando, a idade, quem era, o que iria se passar na sua vida e dos seus semelhantes. Mas esse alfabeto veio passando, e as criaturas, para ver se melhoravam o entendimento, pois, contudo, não estavam satisfeitos com o modo de viver, queriam resolver as coisas a seu modo e melhor gosto. Então começaram os inventos.
e vieram progredindo em regressão material, ultrapassando o limite natural da natureza. Entretanto, temos atualmente nascida no Brasil a imunização racional, que as futuras novas gerações irão adotar por ser ela uma compreensão só, um por todos e todos por um, vírgula, que é o racional superior. Portanto, em breves dias teremos pela compreensão que todos irão desenvolver todos próprios os direitos humanos e a identificação da nova fase em vigor, a fase da racionalização dos povos, e todos conhecerem o mundo da sua raça e saber como e de que forma poderão voltar para ele, o mundo racional. Essas novas gerações a que me refiro nasceram no auge da fase da racionalização dos povos, mas os recuperados da fase anterior é que já estão em plena fase de aparelho racional. Também terão oportunidade e serão os primitivos imunizados, desde que façam por onde merecer o mais elevado prêmio que um ser humano possa receber. E para tanto se faz necessário estudar, lendo e relendo os livros Universo em Desencanto, que contém em suas páginas a positiva redenção da humanidade. É verdade, Vanderlei. A natureza fez tudo certo e deu tudo certo para o animal racional. E o certo era o alfabeto de astrologia, todos guiados pelas linhas das palmas das mãos. Mas os gananciosos não quiseram se guiar pela natureza e criaram um outro alfabeto, o alfabeto artificial, que é o que predomina hoje na face da Terra, liquidando o animal racional, pois a vida do animal racional está baseado no artificial, no artifício. Hoje, na fase do terceiro milênio, todos estão na condição de aparelho racional, podendo se aparelhar à natureza, que é sua verdadeira mãe, e ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios materializados ou racional superior. Para isto, basta ler os livros Universo em Desencanto. A seguir, músicas racionais. Caminhando e divulgando a fase que começou, levando a mensagem do racional superior. Quanto mais longe eu vou, mais longe eu quero ir, pois da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Racional tem que ser racional ao nosso natural. Temos que voltar num caminho puro, limpo e perfeito, com todo respeito vamos caminhar.
pois da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Racional tem que ser racional ao nosso natural. Temos que voltar num caminho puro, limpo e perfeito. Com todo respeito vamos caminhar, seguindo esta luz tão divina que no alto ilumina para nos ajudar. É momento de grande emoção, com nossos irmãos vamos encontrar. É momento de grande emoção, com nossos irmãos vamos encontrar. Nascer na rua Barão de Guatemi, céu aberto, estrelado, iluminado numa noite de verão. Oi, parteira de Gamélia Baiana, filha de escrava, beneficiada pela condição. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma estrela grande apareceu. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma voz do céu esclareceu. Seu filho é homem, seu filho é homem rosa. É liberdade, traz um canto de amor, de paz e de felicidade. Seu filho é homem rosa, é liberdade, traz o canto do amor, da paz e da fraternidade. O cavaleiro da concórdia já chegou, anunciando a nova fase racional, voando em seu cavalo branco, símbolo da paz universal, que vem quebrando as correntes do mal e libertando o pensamento que secou. E a águia branca vem trazendo a bandeira branca da paz. E o bem vem sumar, a cultura racional. E o bem vem sumar, a cultura racional. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Leia o livro Universo em Desencanto. Para maiores informações, www.universoemdesencanto.com.br. Agora quem vai falar sobre cultura racional é a conferencista Graça. É com você, Graça. Salve, meu nome é Graça, moro em São Paulo. Vou compartilhar uma mensagem do 4º fascículo da réplica, página 40 em diante. O espaço está repleto de habitantes do mundo racional, para a evolução da fase deles, a fase racional. Os céus se enchem de júbilo por estar cheio de moradores
do mundo racional, pela fase que está na natureza, ser a fase racional. E assim, o espaço, ou o vácuo, ou o céu, como tratam, está repleto de novos moradores, que são os habitantes do mundo racional, que estão se materializando para entrar em contato com a humanidade. E mais daqui um pouquinho, todos esses que estão aí no espaço estarão todos materializados entre os seres humanos, entrando em contato com todos e anunciando a fase racional e determinando que todos tomem conhecimento da cultura deles, que é a cultura racional. Isto, no princípio, será um espanto, como está sendo. Mas depois o povo vai se acostumando, terminando o susto e o impacto, e com mais tempo se torna uma coisa natural, como se tornou o espiritismo e como se tornou o conhecimento das almas. E como tudo no princípio faz sempre um bicho de 7 cabeças. O bicho racional é assim mesmo, no princípio custa admitir tudo. Então aí está confirmada a fase racional pelos habitantes do mundo racional, estar aí na Terra, materializados, em contato com todos os habitantes da Terra, dialogando, orientando, explicando, esclarecendo e pondo todos atualizados com a fase racional que está em vigor. E por isso os donos da fase aí estão. Não são extraterrenos, porque são habitantes de um mundo, de outro mundo, diferente deste de matéria, que é o mundo racional. Então, por não saber definir as coisas ao certo, diz extraterrenos, por não saber situar o mundo racional. São viventes iguais a todos os terrenos. Um habitante da Terra é feito de matéria deformada e eles são corpos de uma massa cósmica de energia racional, e os habitantes da Terra uma massa de matéria elétrica e magnética. Então são 2 mundos, o mundo terreno e o mundo racional. E de forma que daqui a um pouquinho estarão no mundo inteiro os habitantes do mundo racional em contato direto com toda a humanidade, palestrando com todos dia e noite por todo o universo, somente falando em imunização racional, porque a fase é racional. Salve. É verdade, Graça. Se existe esse segundo mundo, tem que existir a origem, o primeiro mundo, que é racional. E eles estão entre nós, divulgando a boa nova fase racional. Muitos tratam como discos voadores e corpos luminosos no firmamento, mas são nossos irmãos racionais, que estão aqui para fazer a redenção e a salvação do animal racional. A seguir, músicas racionais. Aqui junto ao Senhor.
aqui junto ao Senhor. Pai, obrigado, meu Pai, por me dar a razão e o me conhecer.
Estamos de volta à Rádio Web Universo Racional, o seu programa de cultura racional, no alvorecer de uma nova era, a voz do raciocínio. Aqui você tem conteúdo e informação sobre a nova fase da natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Você está pensando? Raciocine. Raciocinar é um dom de Deus que todos têm. E se você pode raciocinar, para que pensar? O mundo passa por horas negras e momentos difíceis, onde o pensador perdeu o direito de viver. Estamos na era do fogo, de salve-se quem puder e se puder, onde impera o poder da bala e do canhão. A natureza mudou de fase em 1935 e o pensador perdeu seu direito de viver. Por esse motivo está infinidade de males liquidando com a vida do pensador. Tufões, furacões, maremotos, terremotos, calor de matar, frio de matar, enchentes de ficar em casas submersas, lugares que não choviam que passaram a chover demais, doenças como câncer e o AIDS, epidemias acabando com a fase do pensador. Há milhões e milênios que todos vêm pensando e imaginando. Se o pensamento fosse feito para acertar, todos viveriam certos há muito tempo. O pensamento desequilibrado quis botar fogo no muito. Como há muito, vimos efeitos arrasadores da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. A vida não tem garantia. Sai de casa para trabalhar, não sabe se volta. Sai de casa para passear, não sabe se volta. Sai de casa para viajar, não sabe se volta. É um salve-se quem puder e se puder. Para encontrarem o equilíbrio perdido, todos têm que raciocinar, para que a Terra se torne um paraíso racional. Raciocinando, todos encontrarão o melhor para si mesmo. Chuva de energia racional cairá sobre a natureza, equilibrando assim o animal racional e o seu ecossistema. Todos os males da natureza serão liquidados. Não haverá mais chuva, não haverá mais terremoto, não haverá mais maremoto, não haverá mais calor de matar, nem frio de matar. A natureza equilibrada trará o melhor para o ser humano. Mas para isso, todos têm que raciocinar, desenvolver o seu raciocínio através da leitura dos livros Universo em Desencanto, se ligar à sua verdadeira mãe, que é a natureza, e seu verdadeiro pai, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios materializados ou racional superior, conhecido como muitos como Deus. A seguir, músicas racionais. Quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu? Estas foram as primeiras palavras pronunciadas aqui na Terra pelo racional superior, anunciando a nova fase que chegou, que o mundo ia sofrer grandes transformações, a era do fogo, e assim ordenou que fechassem a tenda espírita Francisco de Assis, pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz. E com isso acabariam as confusões entre seita, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar a guerra, e a ambição chegando ao seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, juntar-se aos nossos irmãos no Éden racional.
ia trazer grandes complicações à era do fogo. E assim ordenou que fechassem a tenda espírita Francisco de Assis, pois ele trazia lindas mensagens para o mundo feliz. E com isso acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas sem saber a raiz. Mas agora, com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar as guerras e a ambição chegando ao seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, juntar-se aos nossos irmãos no Éden racional. Se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o vi, me fez sentar ao seu lado. Muito surpreso fiquei, achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Era irmão até no nome, compenetrado no olhar. Era Manuel pros amigos, pai de todos no amar. Com tanta sabedoria, tudo tinha seu valor. Mesmo que fosse o contrário, estava sempre a favor. Conheci aquele homem que se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o vi, me fez sentar ao seu lado. Muito surpreso fiquei, achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Via nele o ser supremo, que tudo nos ensinou. Iluminou nossas vidas, nos deu paz, luz e amor. Tão diferente em tudo, no ver, ouvir e calar. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o vi, me fez sentar ao seu lado. Muito surpreso fiquei, achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Via nele o ser supremo, que tudo nos ensinou. Iluminou nossas vidas, nos deu paz, luz e amor. Tão diferente em tudo, no ver, ouvir e calar. Muitas vezes estava aqui, mas aparecia lá. Conheci aquele homem que se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o
ver ao seu lado, muito surpreso fiquei. Achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Via nele o ser supremo, que tudo nos ensinou. Iluminou nossas vidas, nos deu paz, luz e amor. Tão diferente em tudo, no ver, ouvir e calar. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Você quer saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Leia o livro Universo em Desencanto. Para maiores informações, www.universoemdesencanto.com.br. Agora quem vai falar sobre cultura racional é o conferencista Rogério Ribeiro. É com você, Rogério. Salve! Saudações racionais a todos. Aqui é Rogério Ribeiro, estudante da Cultura Racional da cidade de Itapevi, São Paulo. Eu sempre com satisfação que venho participar do programa para difundirmos a cultura racional para todos aqueles que ainda não conhecem. E por falar em não conhecer, estamos atravessando uma fase muito perigosa. Estamos na fase racional, porém ainda numa fase transitória. Terminou a fase do animal racional em 1935, iniciou-se a fase racional. E essa fase transitória dá o nome de Era do Fogo, onde tudo está pegando fogo, as mentes estão pegando fogo. Muitas vezes a pessoa, por não conhecer, não saber da real situação, é uma pessoa boa, não deve nada a ninguém, não faz nada a ninguém, e pergunta, mas por que estou sofrendo? Se não fiz nada, se não devo nada. Está sofrendo porque desconhece que está na fase de liquidação. Desconhece a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional. Então aí paga o justo pelo pecador. Por desconhecer as mudanças da natureza. E a natureza sempre com seus anúncios, avisando que a fase racional chegou. E hoje, na fase racional, a divulgação dos habitantes do mundo racional, luzes de diversas cores, diversas matizes aparecendo no céu para todos verem, a luz racional se apresentando. Mas o desconhecimento faz com que a pessoa não perceba que a natureza está chamando sua atenção. Nós que temos conhecimento sobre a nossa fase, temos o dever de divulgar aos nossos irmãos que ainda não conhecem. Porém, poucos se interessam e alguns não dão a atenção necessária e por isso estão pela conta da fase de liquidação, a liquidação física, moral e financeira. Então hoje se faz necessário entrar pela fase de recuperação. E está aí a cultura racional dos livros Universo e Desencanto para fazer essa transição para a fase racional, a fase consciente, onde todos vão saber de onde vieram, para onde vão e como vão. É verdade, Rogério. A fase racional já se encontra na Terra desde 1935. E é uma fase que ela foi profetizada pelo profeta Nostradamus, o profeta São João e a profeta Santa Odília. Se olharem as escrituras sagradas do Apocalipse, vão ver ali que tem vários trechos apontando para a fase da racionalização dos povos. Mas por a humanidade viver artificialmente, não prestaram atenção aos alertas da natureza. A seguir, músicas racionais.
falar seu nome. Eu me sinto tão feliz de conhecer. Foi a maior felicidade. A sua força trouxe a paz universal. Sua virtude, amor e simplicidade. És o patrono querido da cultura nacional. O teu prazer é o amor e a humildade, perdão, justiça e bondade. Deixou saudade por onde caminhou. Paz e fraternidade com seu verdadeiro amor. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia assim, nacional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. É como o sol que brilha e irradia tanta luz, tanta emoção. A sua voz faz reinar a harmonia. É a estrela que brilha, a imunização. Foi tão grande esse amor fraternal. Falava aos pássaros com peixes e animais. Toda a riqueza ele desprezou. Viveu com simplicidade, com seu verdadeiro amor. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia assim, nacional superior. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz. respeitar e obedecer.
quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação. Natureza, 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 natureza. Estamos chegando ao fim da nossa programação. Quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos aos conferencistas que colaboram com amor e carinho em pró da fase racional. E um forte abraço aos caros ouvintes que vêm prestigiando a nossa rádio. Um salve a todos!